Senhor Jesus, o início da nossa tarefa desta manhã, colocamos-nos em prece agradecidos pelo ensejo que normalmente nos vem sendo proporcionado ao tempo que pedimos sustentação, harmonia íntima, discernimento, a fim de que possamos, valendo-nos dessa concessão, nos fundamentos da misericórdia, reunir os valores que realmente precisamos. E que isso possa ocorrer nesta manhã, não só pela assimilação do conteúdo que nos favoreça a caminhada com equilíbrio, mas também das energias suficientes aos nossos passos. Pedimos por aqueles que aqui não puderam estar conosco nesta manhã, bem como nos valemos desta hora para envolver quantos sabemos necessitados do arrimo, do fortalecimento, do reequilíbrio ante as suas dificuldades e seus males. Que a tarefa se desenvolva num ambiente de entendimento e fraternidade, de aproveitamento quanto ao conteúdo, assegurando-nos condições de atingir o momento de interrompê-la com alegria em nossos espíritos. Que assim seja. Nós vamos sequenciar o nosso trabalho lendo a partir do versículo 24 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Nós temos trabalhado essas últimas semanas em cima desse tópico principal do texto, por uma razão muito especial. É que pelo trâmite, pela passagem do princípio espiritual, pelas faixas dos reinos inferiores, daqueles tipos ainda, com aquele papel de condicionamento de valores, de recursos para os seres, acabou desembocando na formação do homem, de cuja expressão, de cuja constituição, não só fisiológica, mas também dos recursos de natureza psíquica, de natureza anímica na intimidade do ser, projetaria o Filho do Homem. Então, se de
unicelular, de célula albuminoide, ou de expressões simplíssimas no campo mais, vamos dizer, de retaguarda. Surgiriam os pluricelulares, surgiriam no tempo os peixes e crustáceos, surgiriam no tempo os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Nós tivemos, a partir desses mamíferos, a formação do ser humano. Estaria guindado esses seres à posição de uma inteligência mais plena, uma inteligência compatibilizada com instrumentalidade que o próprio equipamento físico apresenta. Então, por exemplo, as nadadeiras, vamos dizer, dos peixes, as nadadeiras mais ajustadas, chamadas nadadeiras lombadas, dariam margem à formação das pernas no decorrer dos milênios, como também aquelas regiões à frente dos peixes, não é isso? Das guelras, aquela parte toda trabalhada com paciência na formação dos outros implementos, sendo que a cabeça de todos os animais foram sendo trabalhadas para abrigar no tempo material de acentuada sofisticação. Então, quando nós falamos, por exemplo, de um símio hoje, nós estamos dizendo que a estrutura psíquica do símio é compatível com a estrutura física, ou fisiológica e biológica da sua constituição orgânica. Então, se o peixe resolvesse pensar, se o símio resolvesse atuar como homem, o campo estrutural fisiológico dos neurônios e toda a estrutura do encéfalo, na formação do crânio, do cérebro, não atenderia ao impulso, porque não teria como responder adequadamente. Então, tudo é inteligente. Isso vai colocar, por exemplo, um componente para além daquilo que o elemento que vai administrar possa usar com consciência. Então, o cérebro humano tem uma estrutura. Se levar algumas células ao microscópio, são semelhantes. Mas vibracionalmente, psiquicamente, elas não estão em condições de dar a mesma resposta que no ser humano relativamente a essas células de seres inferiores. Então a gente nota uma repetição natural. Por exemplo, quando renasce uma criança, nós temos toda uma estrutura chamada filogenética, em que o ser vai passando, quando em gestação, vai passando por todas aquelas fases que ele vivenciou lá atrás, em cada passagem pelos tipos especiais em que ele realmente trabalhou. Tanto que desde ali de trás, hoje podemos ter estudos mais aprofundados pelo avanço tecnológico da própria medicina, da própria fisiologia, nós podemos examinar que aparentemente aquele embrião, aquele feto, melhor dizendo, já em início de formação, ele pode assemelhar-se a um outro tipo animalizado. Embora analisando mais particularmente, tem diferenças, obviamente. Mas vai guardando aquela linha, que você não sabe em determinado momento se aquele feto é de um moar, de um equino, de um símio, de um homem. No decorrer do tempo, as condições vão tomando. Então, o André Luiz nos ensina que isso representa um processo de reciclagem. Já que ele está imerso na vida física, então ele vai. Ainda que passe por segundos, minutos, semanas rápidas, é como se naquele momento fizesse uma linha para poder mostrar como é que foram acontecendo os fatos no desenvolvimento. E se, nos aspectos da reencarnação, o ser humano passa por esses momentos, nessa chamada expressão filogenética, nós temos, quando desencarna, uma passagem rápida. Costuma até ser de modo inconsciente do ser pelas expressões vivenciais na última encarnação dele.
E é exatamente nessa linha de recapitulação da experiência dele durante a vida física, quando ele desencarna, é que ele costuma ir no fundo do poço, na recordação rápida ou menos rápida, volta à tona e torna a repousar naquele lugar onde tem marcas mais sonantes do psiquismo dele. Então, naquele momento que ele desencarna, ele passou por um momento difícil de relação que ele teve com alguém, que acabou num crime, numa situação complicada. Então, ele vai ao fundo do poço e volta e para naquela área, onde ele costuma defrontar-se com processos mais difíceis. Como a mente passa a vibrar naquele momento em que ele teve aquele crime, em que ele teve aquela experiência menos feliz, ele começa, em cima daquilo, de acordo com as variáveis que ele aproveitou durante a vida. Se ele, por exemplo, investiu no campo espiritual, no campo do trabalho, do amor ao semelhante, ele vai ter uma condição de administrar aquilo para que a natureza, vamos dizer, de fundamentação psíquica, não domine sobre ele. Porque o processo é domínio sobre. Agora, se ele está acentuadamente materializado, com poucas informações espirituais, sujeito muito acentuadamente às leis, ele fica preso ali. E pode instaurar uma luta de vibrações relativamente àquele ambiente, se tiver pessoas, se tiver situação. Suponhamos que tem alguma coisa vinculada a uma pessoa. Ele então fica preocupado se ele vai encontrar com essa pessoa, se vai ter outra complicação, porque ele feriu. Então ele pode entrar, e essa criatura até reencarnada, já pode ter desencarnado e reencarnado, está mais ou menos abafada no campo das reações. Então, quando isso ocorre e ele fica insistindo naquela área, ele entra num processo que, à luz dos que estudam o campo da mente, como os psicólogos, os analistas, os psiquiatras e outros, e elementos experts, e dentro da própria nomenclatura das chamadas psicopatias, ele vai entrar num processo de alucinação. Ele dá forma à pessoa, ele cria a pessoa para ele, e pega aquela pessoa junto dele como sendo a sombra dele acompanhando-o. Perceberam? Então, na desencarnação, nós estamos sujeitos também, não às fases biológicas, sujeitos aos clichês mentais. Deu para entender? É isso aí que Emmanuel fala, que a gente vive conforme o que a gente pensa. Exatamente. O reflexo dominante, ou não quer dizer que é o reflexo dominante que está vigorando agora. Ele pode ser, pelo plano de imersão, ele pode vir à tona. E nós não temos autoridade de dominá-lo. E isso é que significa o que está escrito aqui no versículo 28 no final. Não, 28 não. 26. Deixa eu ver se é 26. Esse, não. E domínio sobre os Não, textos? não, isso é outra coisa. Mas tem um aqui que ele fala aqui. É 26 mesmo, né? E domínio E sobre, domínio sobre toda a mar, terra. sobre Está as aqui, é aves do 26, céu. é. E sobre o gado e sobre toda a terra. Estranho, né? Domínio sobre peixe, sobre gado, sobre toda a terra. A terra é inanimada, entre aspas, né? Então, não justifica. Mas ele quis dizer o seguinte: isso é o endosso, de que você domina a terra do sentimento, a terra das marcas interiores. É ali que está plantado a árvore, ali que tem animal, ali que tem tudo. Então, a terra, no que diz respeito aos valores que pesaram e tem pesado em nosso plano evolucional, tem que estar sob nosso domínio, nossa administração. Então, para administrar a terra, é preciso autoridade, porque ela não sucumbe às expressões fugidias, ela não se curva a lances de superfície, não. Então, nós temos que dominar esta área, porque por enquanto nós somos dominados por ela.
Quem fala? Esse processo de alucinação que o senhor colocou, ele é mutável? Ele é mutável em tempo real? Essas marcas que eu falei do psiquismo são mutáveis porque... Como o senhor disse, a partir do momento que há uma desencarnação, esse espírito retorna, repassa por determinados lugares, e pode se agarrar no lugar. Pode. E isso pode trazer prejuízo para outros indivíduos. Normalmente, se o indivíduo é prejudicado ou recebe os reflexos, tem duas coisas aí, Vicente. Ou a criatura coparticipa com ele no problema, ou então, por amor, está ajudando ela a sair da enrascada. Porque a misericórdia divina é matemática. Ela é a extensão da sabedoria dele. Então, se aquela criatura estiver imersa num processo em que a responsabilidade dela sem maiores consequências para terceiros, ele pode ficar ali num processo de introspecção. Tanto que você nota que nas reações psicológicas das criaturas ante os problemas por ela criados, ela pode partir para um processo de extroversão, atuando de maneira irreverente no ambiente dela. Como ela pode optar por um processo de introversão, viver no mundo dela, no silêncio e na obscuridade do ambiente de fora. O pessoal não sabe. Mora dentro de casa com o pai, por exemplo, entra e sai, conversa, brinca, vai para o futebol, mas tem um mundo dele que costuma não ser penetrado. Nesses casos, ele trabalha um processo de um futuro ao nível de uma chamada implosão. Certo? Poderia passar No devido momento. Quem falou? Se o assunto for muito grave, envolvendo, vamos dizer, dilapidação, envolvendo, vamos dizer, vampirismo da parte dele para com terceiros, ele pode acabar se desenergizando. Ele se estiola e se transforma numa estrutura ovoidal. Nós sabemos que as coisas externas beneficentes que nós fizemos beneficiam o próximo. Mas se não há mudança interna, né, o benefício é só para o próximo. A minha pergunta é essa. O trabalho, então, é mais interno para a nossa mudança ser interna legítima do que no dispenso que nós passamos trabalhos externos, né? Mas a necessidade primeira nossa de espíritos encarnados e reencarnados é a mudança legítima e honesta dentro de nós fazemos. Essa é que pesa no bom senso de quem está estudando o seu processo evolucional. Porque o ideal de todos nós é termos aquela investidura constante, ou de investimento, melhor dizendo, constante, de mudanças íntimas, abrindo as comportas para que a mudança que se opera no campo das conceituações pessoais, ela se expressa do lado de fora pela prática em termos positivos. Agora, aqueles que colocam a caridade, desviam a caridade de caridade para esmola, porque a caridade para a esmola, qual seria uma diferença apenas didática para nós aqui, pode ser a mesma coisa em determinados momentos, não é isso? Mas vamos dizer aqui, para nós entendermos o mecanismo, que a esmola é o óbolo exterior. A esmola é o pão que você pode fazer dele, e dessa esmola pode fazer o condutor da caridade. A pratinha de R$1, ela é esmola, mas ela pode estar imantada pela caridade de quem a veicula. Deu para entender? Então, os que só envergam no plano operacional a esmola, ele cria amigos. Todo dia, toda semana a pessoa bate na porta e pega lá a moedinha dele. No fim ele fica, a gente olha assim, até sorrir pra gente, né? Mas é importante saber se aquilo é unicamente uma transferência periférica de fora para dentro, ou se ela representa uma canalização de estímulo, de vibração, de carinho, de ajuda. Porque
Quem não conhece isso vai ficar pisando num terreno dúbio. Porque ele fala assim, quanto mais eu puder dar de ajuda para os outros, melhor, mais eu faço pontos. Mas quanto mais, se ele começa a pensar no que nós estamos pensando aqui agora, na nossa elevação espiritual, pela consciência da evolução com Deus, e com a nossa consciência melhorada, a gente fala assim, é tão triste a pessoa precisar, né? Não é assim que ele começa a pensar? Não se pensa mais em dar o que está precisando, pensa assim em acabar com a necessidade. Então fica lá, vem cá, mas eu aprendi que fora da caridade não há salvação, então se tiver necessidade, eu não quero crescer mais. Certo? Como é que eu vou ajudar quem está precisando de dinheiro se não tem ninguém precisando? Não tem uma cesta para oferecer, 1 quilo de arroz para dar, porque todo mundo tem mais do que eu. Aí para, mas não tem nada a ver. E nesse caso aí, aquele capítulo 17 de Santo Agostinho, que em todos os mundos a caridade é a âncora da salvação. É. Então, se em todos os mundos, lá na prateleira de cima também. Como é que seria a caridade nessas prateleiras de cima? Às vezes a caridade na prateleira de cima, ela pode deixar de ser um plano de sustentação à entidade superior, para você chegar perto dela amanhã e dizer assim, eu posso ajudar a erguer aquilo lá? Aí volta para a prateleira de baixo para ajudar aqui embaixo, né? Aqui embaixo, no erguimento, certo? Das necessidades. Por isso é caridade. Da viúva, né? Hein? Da viúva. Exatamente. É. Deu menos, mas expressou mais. Só uma retificaçãozinha, a colocação de Vicente Paulo. É de Vicente O Paulo. pessoal está gravando aí, né? Eu sei que você falou Santo Agostinho. por aqui. É. Tem aquela discussão caridade espiritual, caridade moral e caridade material. Isso. Explica, deixa eu entender isso perfeitamente. Bem lembrado. Então, na hora esse clichê espiritual, Hein? esse clichê espiritual, que o senhor falou, isso é como se fosse no momento da desencarnação, é como se fosse um filmezinho que a gente vai passando, vai revendo todas as etapas que nós vivenciou. É Isso, exatamente. Isso até tem uma explicação, que o futuro vai nos ajudar a explicar esse mecanismo. Mas é como se você fosse buscando dentro de você próprias reservas de segurança numa desencarnação. E vai se, como se fosse segurando, e vai revivenciando situações passadas. Nós tivemos um companheiro aqui, conhecido de alguns de vocês, que é o Zé Mário Sampaio. Alguém lembra dele aqui? Você lembra, né? O tema predileto dele, entre aspas, que ele nadava de braçada, era a desencarnação. Tinha uma entrevista na televisão, no rádio, procura o Zé Mário Sampaio, com ele, né? Então ele gostava disso, olha esse problema, era Zé Mário. E o Zé Mário Sampaio falava muito nisso, né, da retrospecção na hora da morte. E um dia ele gostava de pescar. Ele foi fazer uma pescaria dessa que o pessoal sai aí para São Francisco aí e tal. E bateu para lá. Ele voltou, chegou aqui apavorado, porque o barco dele virou na pescaria e ele estava com aquelas botas de borracha, né? E ele falou que ele nunca pensou que podia acontecer, porque ele caiu na água e a bota encheu d'água, foi aquele chumbo, né? E ele tentava sair, vinha cá em cima e tornava a afundar, e ele viveu isso, essa retrospecção. Agora eu sei de experiência pessoal. Teoria e prática. E na hora que eu comecei a me enxergar na terra, eu falei, já fui mesmo, não tem jeito. E tirou mesmo, e foi uma dificuldade, porque tinha tanta água que ele engoliu. Mas conseguiu, como experiência que ele... Era só tirar a bota e... Eu devia estar lá, olha, tirar a bota. Ô gente, então vamos aqui na sequência, né? Rapidinho nós temos que encaminhar aqui, senão o ano vem, senão nós ficamos aqui. Vamos lá. Pode falar, Neto. Nesse situação aí do momento de carne, ele fala que
pela frequência da nossa onda mental, que a gente vai trazer para o nosso espírito o que vai caracterizar a nossa aparência no plano espiritual. Sim. E aí vai variar diversas formações dos centros vitais. Como que eu relaciono isso dentro desse versículo 26? É porque quando eu falo, eu achei que poderia ter a ver, mas eu pessoalmente não consegui relacionar. Talvez não. Sabe que eu entendi bem? Você queria essa relação? Repete para mim, vem por etapa, vamos lá. A imagem assim, Quando a gente está desencarnando, a gente tem uma frequência mental. Isso. Passa por esses clichês, né? E vai formando como o nosso corpo espiritual, porque tem o domínio sobre a Terra. O domínio sobre a Terra, tá. Eu posso relacionar essa questão de formação do perispiritual com esse versículo aqui? Como seria isso? Não tem nada a ver. É de acordo com que o clichê que você está passando por ele atua sobre sua linha de defesa. Vamos dizer assim para entender. Se você, por exemplo, teve um dia que a pessoa estava morrendo de fome e te pediu uma ajuda, certo? E você foi indiferente. Mas na hora que você está percorrendo aquela esteira, aquela fieira de situações, você se viu muitas vezes ajudando os outros. Então o que acontece? Passou por ali e aquilo não te prendeu não. Foi um acidente de percurso. Deu uma ideia? Agora tem um outro em situação idêntica, mas não tem a experiência que você tem naquela área, então aquele fato foi uma marca desastrosa para ele. É por isso que R$1 pode ser R$1 milhão para uma criatura, e para outra pode ser, não vale nada, porque na realidade não teve sobrepeso nenhum. Então é assim que funciona. Por isso que a estrutura nossa, de natureza psíquica e espiritual, ela é peculiar, intransferível, própria de cada qual. Porque o mesmo fato, ele pode ter ressonâncias que vão ao extremo. Então o que manda na realidade é o bloco e os seus investimentos, a sua área sensível. Porque tem áreas suas que são mais sensíveis do que de outros, daquele particular. Por quê? Porque você já traz de passado marcas também. E no momento que você está saindo do corpo, você pode jogar para fora, não que você vai relembrar de outras encarnações, mas os reflexos de outras encarnações te minam ou te dão mais segurança nessa avaliação. É um conjunto de fatores, Neto, que define isso. Então tem coisas, às vezes, que eu nunca podia imaginar que fosse transtornar lá na frente. Isso do lado positivo e do lado negativo. Nós temos, por exemplo, em Bom X, uma história de um pão, não sei se você lembra. Um pão que ele deu com carinho, com sensibilidade, garantiu um caminho mais seguro para ele. Então, é questão de vibração interior, de peso do seu investimento, do seu padrão operacional. Vamos lá, gente, eu tenho que ir em frente. Eu passei por uma situação, eu fui resolver uma situação e vi um dedo sem sair. Ou como resolver. Eu passei por essa fase de reflexão, aí eu chorei muito. O que o senhor fala, gente? Eu achei peculiar o Wagner. É peculiar o seu psiquismo. O que você fez realmente estava te marcando, não é isso? Está falando ou marcou? Não, eu fui tentar resolver uma situação e me vi um dedo sem sair. O caminho não era por ali. Bati com a cabeça na parede. Digamos, eu estava na viagem de retorno, digamos assim, dessa situação. Sim. Eu chorei muito porque deu esse processo. Você se viu sensibilizada demais com aquele fato, é isso? É, porque representa algo. Eu chorei muito, foi passando tudo, eu me vi assim, muito uma pobre coitada, a realidade foi essa. Então vamos dizer, eu vou explicar o que nós entendemos disso, porque nós temos estudado. Por exemplo, tem uma criatura que ela guarda no coração dela o seguinte: respeito aos direitos do semelhante. Tem gente assim, eu nessa parte eu sou intransigente, eu respeito mesmo, não toco. Esse é o lugar sensível dele, certo?
Se você passa por alguém lá e distratou ou não cumprimentou, aquilo lá na frente vai ser um desastre para você. O outro não está acostumado com isso, para ele não cumprimentar, é 10, 50, para ele é a mesma coisa, isso não fere ele ainda. Porque o que define nosso grau de sensibilidade são as opções que você vai trazendo para os seus interesses do campo mental e no campo vivencial. Então é preciso notar que nós temos dito sempre aqui, nós hoje estamos sofrendo muito por aquilo que nós deixamos de fazer, porque nós já temos uma série enorme de valores já vivenciados que nos mostram que eu não posso mais. Tanto que o amor agora, que é o que você faz além do que você tem a nível de justiça, amanhã se transforma em justiça. Porque nós temos que instruirmos-nos ao lado de amar. Por que temos que instruir-nos ao lado de amar? Porque com o decorrer do tempo aquele amor estiola, não por decomposição, mas ele passa a ser uma obrigação nossa. Perceberam? Então, vamos supor uma coisa simples. Tem um vizinho lá que eu saio de manhã e dou carona para ele. Não é isso? Aí vai, fica alegre, nossa, estou ajudando meu vizinho aqui, estou levando. Quando chega lá na frente, depois de um ano de carona, você fala, se eu não levar, você vai telefonar para ele. Você não vai hoje, não, já passou sem beber. É como se eu tivesse... É assim que se encadeia o processo. Entendeu, Fernando? Não é assim que acontece? Então nós temos, não é ficar escorando a meu favor esse ano foi ter dado carona para fulano. Não, é um processo, um conjunto de ações. Eu vou só complementar, é como se eu tivesse que ter passado por um portal e eu não tive acesso. Pode também. Foi isso aí, então, como se eu tivesse que dar sequência a uma situação. Isso. Aí o retorno... Te deixou intranquilo. É isso foi aí. todo esse processo de residência, de análise, de questionamento, de Certo, eu entendi. Esses peixes do mar seriam os reflexos que a gente tem na vida? Sem dúvida alguma. E as aves do céu já no campo do pensamento? É, porque os aves do céu representam o quê? São os lances mentais seus para evitar que você entre nos devaneios. Tem gente que passa a vida inteira aqui cultivando um ideal que nem daqui a 10 reencarnações vai fazer. Fica só voando. É válido, mas ele não quer. É por isso que as aves dão essa ideia de subir e pousar. O piso é aqui. Perfeito? Então, nós dá o voo. Então, o que representa? As aves do céu, cuidado com as manifestações do seu superconsciente. Certo? Dê o voo como as aves fazem, no instinto natural e sempre dentro de uma linha normal do processo evolucionário. E esse gado, animalidade? A mesma coisa, sabe? Mas se você analisar cada um desses, o gado, o réptil define a linha interativa de nossa ação. E que nós temos que usar todo o sistema da Terra para operar. Mas temos que operar com os valores de baixo, com a cabeça levantada em tese, para que nós venhamos a aplicar no interesse pessoal. Nesse sentido. Então, e criou Deus, no versículo 27, vamos saindo já. O homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse macho e fêmea os criou, já está apontando essa linha de bipolaridade. O que significa isso? Cada ser criado, e na medida que a gente estuda a evolução, isso vai se expressando, apresenta uma qualidade sexual intrínseca. O que é a qualidade sexual intrínseca? É que dentro dos dispositivos da criação divina no processo evolucional dos mundos, nós temos elementos que operam desde a origem, então, com as suas cargas positivas ou negativas, ok? Então, quando as algas unicelulares, derivadas do Leptotrix, que é uma bactéria,
que se alimenta na base da quimiossíntese. A quimiossíntese é um sistema alimentício, porque tem vida, tem alimento. Se não tiver alimento, estiola a vida, não é assim? Então, no campo dessa bactéria, que eu estou trazendo, por exemplo, que é uma que a André Luiz cita, então a Leptotrix, ela se alimenta com um processo de quimiossíntese pela oxidação ferruginosa. Ela se encasula dentro de uma carapaça ferruginosa. Quando ela perde essa carapaça aqui, ela vai secretando elementos e oxida o ferro também. E assim nós temos outras bactérias com outros elementos, que não ferro. Quando ela perde esse casulo, ela começa até a nadar, ser levada pelas águas, até que cria outra carapaça. E é nessa mutação de natureza física que elas acabam se manifestando à frente, segundo a orientação do André Luiz, caminhando para as chamadas algas verdes, ou não alga verde, não, chamadas algas nadadoras de feição unicelular. Quando se transformam nessas algas de feição unicelular, que tem várias na nomenclatura da ciência, o que ocorre? Elas recebem das autoridades espirituais cargas magnéticas de natureza vinculada ao campo da instintividade sexual. Então essa carga é julgada em cima delas e elas começam a se expressar nas linhas de sexualidade. Não quer dizer que essa colheu positivo para ser ou caminhar para o campo positivo e essas aqui negativa para o campo negativo. É porque aqui dentro, na criação, já tem uma propensão. Então, determinada carga negativa, de fora para dentro, excita a qualidade sexual intrínseca masculina. Então, não é o positivo que entra na fita positiva, não. Aqui é uma reação dos potenciais que já existem. Analisemos assim, não que acha que o negócio é incrustar de fora para dentro. Tudo que é de fora para dentro, a gente tira para fora, estirpa depois. Negativo não quer dizer que é ruim, não. Não, negativo é questão de... Se você tirar o negativo seu, você não ama. Tem que ter esse equilíbrio entre Exatamente. positivo e negativo. Então as descargas negativas excitam as estruturas dos positivos. E as cargas positivas excitam as estruturas, vamos dizer, negativas. Então aqui se dispara. Tão logo houve uma manifestação ostensiva das qualidades sexuais, entra a morte em massa. No seu sentido, que aqui só perdia a carapaça, mas não tinha sensação de choque. Essa perda de carapaça aí é vicissitude ou tem um tempo de maturação? É vicissitude, mas dentro das leis naturais, não é vicissitude pelo sofrimento intrínseco, não. Por tirar os pisos de baixo. Por exemplo, um sistema de atuação sobre isso é o frio, é o calor, é o vento, é a chuva, perfeito? Tudo isso, os raios solares, a radiação atômica, tudo isso são valores que excitam. Dentro do tempo. Não, isso dá-nos a entender que essas algas nadadoras, elas já estavam assim, com componentes passíveis de assimilarem essas cargas sexuais que foram nós observamos nelas. E é dessa, olha bem, nós vamos chegar. Aqui nós estamos na quimiossíntese. A alimentação praticamente é com base nas oxidações minerais. Quando está se preparando a manifestação das algas nadadoras, que vão se transformar em quê? Em algas verdes. O que vocês estão entendendo com esse verde aqui? Clorofila? Clorofila. Então aqui é quimiossíntese, aqui é fotossíntese. Um passo a mais. Aqui não dá mais quimiossíntese. Embora até hoje no meu sangue eu tenho ferro. Para guardar a minha linha de natureza na essência da evolução. Entenderam? O meu processo não exige isso. Ele exige cálcio, exige ferro. Isso significa origem mineral. Exatamente, o princípio. E passando pelos metais também, isso é importante.
Então nós vamos observar um processo acentuadamente inteligente. Eu acredito em Deus por isso. Não é porque Deus, eu aprendi de pequeno, Deus, eu amo a Deus. Não. É sabedoria, é inteligência suprema, é matemática da misericórdia. Essa evolução que eu colocou aí, que o sai ferruginosa com uma alga escura, depois com uma alga verde, essa evolução aconteceu num determinado tempo. Hoje ela não acontece. Ela pode acontecer em outros mundos e aqui de maneira muito sutil. Mas o mundo já está em regeneração. Nós estamos cuidando de psiquismo, de espírito evoluindo a nível educativo. Não mais na área, vamos dizer, puramente humana, não, puramente biológica. Honório, daria de você dentro do assunto, você falar sobre a fotossíntese? É o caso que está perguntando, se não acontece hoje, porque hoje, se nós passamos da fotossíntese para a biossíntese, e da biossíntese eu estou pulando agora para a mentossíntese, porque eu não vivo feliz só pelo fato de comer bem. Eu posso estar comendo, enchendo meu estômago, saciando a minha fome, e a mente conturbada porque eu briguei com a namorada, eu briguei com a noiva, estou chateado com o filho. Eu tenho que ter uma serenidade no campo de uma alimentação psíquica, de bem-estar. Ou tem gente que não fica assim, só come, olha um pro outro, briga. A pessoa está conversando na hora do almoço lá, pois é, porque eu vou lá amanhã. Não, aí começou. Aí vai para a cama com a barriga cheia, chateado, fica 3 dias sem conversar, no telefone brigando. Isso é falta ainda do conhecimento que o Espírito Santo está dando para nós. O Espírito está dando, mantenha-se na sua posição, respeite, compreenda, não quer iluminar, não, porque amor é doação, amor não é prisão, não. Então, mentossíntese, entendeu, velho? Não fiquei bravo, não, porque essas coisas eu tenho que guardar, porque nós estamos estudando quimiossíntese aqui e batendo cabeça um com o outro. É nesse sentido que eu estou falando. Mais alguém? Diz lá, Eunice. Honório, voltando um pouquinho atrás, no outro capítulo, então eu posso pensar que a Arca de Noé, ela foi construída junto com o PI chega, aí começa a construção da Arca de Noé com a alimentação, para os animais que se coloca, tem que dar alimentação, e aí vai fazendo a evolução. Exato, Eunice, porque a Arca de Noé vai chegar aqui na frente, ó, tá? Chegou a Arca aqui. O que é a arca? Utilização da inteligência para tirar animal do contexto do hoje. Porque ele foi orientado para criar uma arca para sair da confusão. Ele ia cair um dilúvio. A arca, 3 andares. Animais são esses aqui do versículo 26. Domínio sobre animal, andar de baixo. Porque se deixar animal subir escada da arca para o segundo, para o terceiro, conspurca tudo. Então aqui embaixo tem cobra, como Jesus fala. A cobra que nos domina hoje, a serpente, é a nossa sagacidade. Em vez de passar ali, eu passo aqui. Em vez de telefonar eu telefono 4, que já saiu. Telefonou, telefonei, tá? Você telefonou, não, tá, depois que depois, 2 horas depois. Isso é sagacidade. Tá? Então, são os animais que estão aqui. Cabe tudo. Mas tem gente estudando a arca para encontrar como é que ficou o elefante lá dentro, na época que o dinossauro, como é que ficou. Né? Esses são os literatos, de fora para dentro, religiosos. Tudo é milagre. Ou arcazinha grande, né? Então, nós temos aqui os animais, que são esses, domínio sobre. Aqui no meio está o consciente, que é o nosso dia a dia, que tem que usar os animais, não tem? De vez em quando. Ah, de vez em quando tem. Só tem rio atravessar esse rio. Se eu pegar um peixinho aqui debaixo, né? Para me pular lá e sair sem saber nadar, chegou do outro lado. Aí tem que aprender a conviver com ele, né? Exatamente. Conviver e dominar. Certo? E utilizá-los com inteligência. Honório, esse domínio seria o cinto que João Batista usava? Segurança. Domínio, segurança. O cinto mostra
aquele sentido de, vamos dizer, não, de firmeza, de segurança dele. E por que é em cima dos músculos? Hein? E por que é em cima dos músculos? E dá a impressão que está contendo Pancada no rim, você vê. essa área Proteção. mais Uma interna. pancada no rim, você vai saber. É muita coisa, não vou ficar por aqui, então não vou voltar para o João Batista agora, vou voltar para a arte, não é que está lá à frente. Tá bom. Pode falar, né? Para ocorrer aqui uma síntese, necessita, igual a produção de água, Finalzinho eu peguei. aqui Segunda cena. de água, igual a fotossíntese. Eu não posso dizer detalhes, não, mas as oxidações dependem de secreções. Igual assim você deixar, por exemplo, o seu portão de sua casa. Se você não manter protegido do ambiente, da umidade, o que vai acontecer? Vai começar a oxidar. Então nós temos talvez não tanto luz, não tanto calor. A umidade, por exemplo, é o processo de oxidação, especialmente do ferro. Então outros produtos devem ter outros elementos com outros agentes que podemos interferir. Mas o senhor está falando do macho e fêmea, né? Sim, eu estou falando do macho e fêmea por enquanto. Então, mas é que você está iniciando essa parte que o senhor falou. Sem dúvida. E essa questão do macho e fêmea, ela depende da luz e da água? No futuro, sim. No futuro, sim. Não agora. Nessa parte mais do quimismo aqui, do campo biológico, vamos devagar, mas no futuro você vai precisar. Só um bocadinho que eu vou completar a ideia para voltar aqui para o texto. Então, quando eu falei aqui, o despertar da questão sexual, o que eu estou dizendo? É que lá na frente nós vamos ter as manifestações naturais dos polos positivos e negativos. Então, quando eu tenho aqui, eu tenho aqui uma célula, não é isso? O seu núcleo, o citoplasma aqui dentro, todo um sistema genético, o que vai acontecer? A unidade espiritual, que em tese está gerenciando essa célula, essa unidade espiritual participa da vida física pelo núcleo da célula e participa da vida espiritual pelo citoplasma da célula. Então tem uma linha interativa. Então o citoplasma liga essa unidade evolucional com o plano espiritual e o núcleo com o plano físico. Tanto que o DNA, os cromossomos, são todos aqui no plano do núcleo. Essa célula vai entrar em campo, vamos dizer, operacional para uma mitose. O citoplasma é espiritual, é isso? Ele facilita as linhas porque o líquido, especialmente a água e os componentes presentes do citoplasma, apresentam expressões mais fluídicas. A área do núcleo é mais condensada no campo dos valores evolucionais de baixo. Material. Então vamos dizer que se inicia um processo e essa célula vai entrar numa linha de bipartição. Vocês notaram que nós temos aqui duas forças, negativa aqui e positiva aqui, mantendo esse equilíbrio. Então o que ocorre? Por que nós podemos dizer que houve uma bipartição? Então vamos dizer que aqui eu tenho uma célula de carga positiva no plano espiritual interferindo do lado de cá. E aqui eu posso ter uma célula no plano espiritual negativa interferindo do lado de cá. Então eu estou compreendendo o seguinte: na medida que há uma interferência de uma carga negativa de uma célula psíquica em cima dessa que tem processo, vamos dizer, de mitose, essa aqui vai acionar essa célula filha aqui. E essa aqui vai acionar essa célula filha. Deu uma ideia? A sexualidade. Então, a célula mãe, que pode ser positiva ou negativa, passou para o plano espiritual. Se for negativa, está aqui.
Então, no André Luiz define que normalmente as células, no plano espiritual, ficam conjugadas às células físicas, como se fossem obsessoras, interferindo no funcionamento biológico e retirando o magnetismo, porque elas estão muito ligadas ao físico ainda. Então é como se fosse um espírito que está vinculado, tanto que vocês notam que os ovoides, eles não vivem sozinhos, vivem em pencas. Notaram? Por que eles vivem em pencas? Eles estão voltando às origens. Deu ideia? Então, quanto mais a criatura se encasula sobre si próprio, perdendo a forma, ele passa a ter que viver em pencas. Eu posso compreender que o homem só vai conseguir, quando ele tiver o equilíbrio todinho dessas células dentro dele, é que ele vai conseguir então dominar o réptil que move sobre a Terra? Em tese é por aí. Porque o senhor falou ainda há pouco das alucinações. Quando o senhor falou, eu vi assim, a gente tentando mergulhar para vencer essas alucinações, né, no pensamento, na criação. Certo. Buscando esse equilíbrio aí, o homem não tem mais o que, nesse campo ele não tem mais o que vencer, ele domina direitinho. Dominou, acabou. Aí é o contato com... Exatamente. O domínio significa não apenas subjugar, mas colocar a serviço de. Agora nós estamos vivendo um momento. A sociedade humana, as civilizações, o processo de desenvolvimento de toda a nossa estrutura sociológica é em cima do domínio pisar. Tanto que há uma tese assim, surgiu um rico, muitos se empobreceram. Em tese é isso. E nós estamos aprendendo a subir levantando o caído. É uma reversão total no mecanismo evolucional consciente de amor. Não está? Ganha-ganha. Hein? É o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Por enquanto não é. Também é meio complicado, até essa última frase que o senhor falou aí, estava esclarecendo a sociedade da não cair. Quando a evolução se processa pela dualidade, não é verdade? Assim, o senhor está colocando aí. Um não conseguindo viver sem o outro. Então, desde o princípio, a caridade começa a se estabelecer aí. Se estabelecer as forças externas que chegam, seria uma espécie de caridade para poder se Exatamente. Você falou da dualidade, porque a dualidade é que projeta a evolução. Não tendo dualidade, é evolução. Se não tivesse despertado sexo, despertado todo um processo interativo aqui de positivo com negativo, a evolução seria uma beleza enorme no universo, mas seria uma beleza coagulada. Entendeu o que é beleza coagulada? O universo é lindo, olha que coisa maravilhosa, mas tem quem olha, não, nem quem vibra, nem quem sinta. Todo mundo está parado. Leia está aí parado olhando aqui, eu também estou assim. Não é isso? É como se fosse um retrato. Agora, para que haja, tanto é que Kant, antes dessa descarga aqui, que criou a dualidade, que a dualidade aqui, no campo dos valores sexuais, do instinto sexual, já passou a ser um processo que implica em criação e cocriação. Não só a nível dos estímulos psíquicos, nos campos biológicos, físicos também. Então vamos analisar o seguinte. Essas cargas, macho e fêmea os criou, definem uma coisa. Que eu tenha qualidade negativa ou positiva. De criação, porque tem que ser assim. Agora, eu só serei uma criatura absolutamente consciente da minha carga positiva na medida em que eu tenha experimentado, pelo menos a nível de aferição, de observação e de aproveitamento dos padrões negativos. Tanto que o essencialmente positivo reencarna como mulher. E o essencialmente negativo reencarna como homem. É um processo de projeção da aprendizagem. Porque nós temos valores de alta ressonância evolucional
que não pode ser apropriado por valores teóricos. Temos casos em que a criatura, em nome da graça, o valor é imputado por justiça. Ele aprendeu tanto, viveu tanto na sua linha perceptiva do estudo, que ele vibra com aquilo. Mas tem coisas que tem que experimentar. Perceberam? Então, onde surgem as variáveis no campo das reencarnações. Esse positivo está mais ligado ao sentimento? O negativo. 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 Porque o negativo é o que recebe. Perfeito? O que acolhe. Certo? O negativo é o passivo. O negativo é o passivo. Ou o positivo, né? O positivo, o negativo, o passivo, tudo isso representa o sentimento. O ativo é a razão. Pode falar. O negócio é o seguinte, Sonoro, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Há pessoas que vibram e outros têm que experimentar. Esse que vibra tem controle de ressonância mesmo? Não, porque normalmente estou falando exatamente do sexo contrário, da qualidade sexual contrária. Então o que vibra mais claramente é quando ele abre o coração e penetra nos fundamentos da simplicidade e da compreensão. Entrega-se a Deus. E penetra, né? Agora, tem casos, por exemplo, em que há necessidade. E nós observamos isso em muitas pessoas. Não, eu estou voltando aí nas aulas nadadoras, porque elas estavam predispostas a receber essa carga. Então não é questão de predisposição. Porque a alga chegou naquele momento propício a receber a carga. É questão de aceitar, de absorver, de Você vai dar uma carga dessa ordem, por exemplo, num bloco de ametista ou de turmalina no campo do cristal, não vai adiantar, a carga vai ser muito... não tem condição de penetrar. Eu falei que o positivo reencarna como mulher. O positivo. Pode, o não. Positivo eu estou falando em tese. É evidente que esse positivo vai ser homem, ou macho, quando é coisa do tempo. Mas pode passar para a carga contrária em determinadas linhas. Isso é só efeito didático que o senhor está ajudando aí no quadro agora. Então, não, porque normalmente acontece. Para me dizer que você não tenha reencarnado como homem seria estranho. E eu como mulher também não tivesse isso. É normal que haja. Agora, não adianta dar uma voltinha lá e vai caindo novamente, porque a qualidade sexual intrínseca cria o processo. Não é justo, vibracional. Porque a mulher está ligada ao sentimento, então esse positivo aí está ligado ao sentimento. Mas não é assim. O sentimento é um fator, Wagner, que pesa normal, mas o sentimento, no caso, o negativo ou o positivo, encontra muito mais. É como se a mulher pudesse, pela sua carga, vamos dizer, negativa ou positiva, ter uma linha mais clara de observação de detalhes. Está vendo? De detalhes. Pode, isso é. Tanto que o homem, pela ação dele de busca e não sei o quê, ele busca o global, não busca o detalhe. O detalhe é de sentimento, de sentir. Tira o sentimento para sentir. E nós estamos passando aqui uma linha rápida, porque se o estudo entrar para certo, nós vamos ficar aqui algumas reuniões. Né? É só para que vocês entendam que existe uma matemática, uma sabedoria envolvendo isso. Então, o que acontece? Macho e fêmea representam o seguinte: cada um de nós tem a sua característica, como nós falamos, não é isso? Seja positivo ou negativo. Mas é preciso que esse positivo tenha uma sensibilidade negativa também. Ficou claro? Estão entendendo? Você não entende a mulher. Não, mas você já não entende mesmo, não. A mulher não entende você também. A recíproca é a mesma. A recíproca é a mesma. Aliás, só seremos felizes quando entendermos. Se entender, depois compreender. Se compreender, fala melhor, né? É mais fácil concordar. Fala, Maria. Gente, fala. O que eu estou entendendo
entendendo, quando o senhor começa a colocar a primeira, ainda a parte ferruginosa, e ali ela faz um processo de mutação, porque com a ferrugem, né, então a alimentação, mas ainda até que haja o desprendimento e passa para o processo seguinte. Então, é preciso também entender que tudo que está na primeira etapa ainda está muito incrustado, ainda não vamos dizer assim, são os espíritos que estão fazendo as trocas com esse processo em gotas, e essas coisas estão em fermentação, até que elas eclodem lá na frente. Então, quando nós somos realmente o princípio nominal, é aí que os dois princípios estarão conjugados e operando entre nós, no positivo e negativo, sempre. Porque quando se fala do reino masculino e feminino, eu penso que exatamente a razão e os sentimentos que estão também nesse processo, até que um dia eles chegam a essa projeção aí de uma boa estabilidade. E eu disse isso só porque se nós começarmos lá no início, pensar como humanos, eu acho que fica um negócio que não entra na minha cabeça. Porque lá ainda está incrustado. É cá na frente que vai estar no processo. Aqui está começando, aqui na fala de álcool, de leptósteres, de bactérias, eu estou começando a falar de algo de movimento, algo de dinâmica íntima. Porque no cristal também eles estão ajustados molécula por molécula na forma simétrica perfeita. Porque se não tivesse sexualidade lá no cristal também não tinha como juntar. Se ia colocar um negativo e negativo, ia desmontar os dois. Então, agrupar as moléculas para poder fazer aquela simetria, elas estão baseadas em quê? Em meios contrários, positivo com negativo, criando um processo de integração, de interação. Deu para entender? Uhum. Então, é preciso que nós coloquemos a cabeça de maneira muito desprendida, muito fluente, para não ficar assim. Senão nós vamos fazer igual os sábios. Aprofunda a intimidade do átomo e esquece do macrocosmo. E começa a falar bobagem que ele está vendo lá no microscópio dele. O outro coloca o telescópio lá e esquece o microscópio. E acha que tudo é de acordo com a lei de gravitação, e nós estamos aprendendo que na intimidade do átomo nós temos o eletromagnetismo, a força eletromagnética. O outro só fica estudando o átomo na sua interação, entra o elemento no quarto, que é lá na intimidade do núcleo, nos nêutrons e prótons, e sabe que a força nuclear forte está governando os quartos. Então mudaram as forças. O outro está vendo gravitação, o outro está vendo eletromagnetismo, o outro está vendo força nuclear forte. Então fica tudo separado. Então nós, na doutrina, estamos tendo essa felicidade. Poderá alguém falar assim, vamos fazer um teste de biologia com a Nora? Não vou passar não. Eu só posso fazer biologia, e só assim eu não podia falar de você, e não podia falar de você de sexualidade aqui. Mas nós estamos trazendo, e cada um de nós tem que penetrar lenta e gradativamente nas áreas que forem sendo exigidas. Entendeu o que eu estou falando? Agora, temos que ter essa coragem de enfrentar. Quantas vezes eu estou vendo o evangelho aqui, eu vou pegar um livro de biologia. Ou quantas vezes eu vou pegar o mapa de astronomia lá e vou ver qualquer coisa. Isso é quem está estudando, porque não somos religiosos mais. Eu sei que meu compêndio básico é o evangelho. E que eu tenho que usar a doutrina, porque ela é a chave para interpretar. E a doutrina me joga para áreas específicas de acordo com cada campo. Aí o que acontece? Eu vou começando a ter uma linha abrangente melhor. Agora, a ciência não conjunta disso não. O elemento tem que estudar mitose. Tudo é muito interessante. Força de cá e força de lá. E divide, puxa para o Equador, junta, não é isso? E fica nisso. Essa é a mesma hoje. Infelizmente. Agora, hoje eles estão entendendo isso. Como diz o próprio Einstein, quando define lá atrás, a religião cósmica é o móvel mais generoso e poderoso da pesquisa científica. Já é diferente. Concorda? Ele pensava assim. Olha que coisa extraordinária. E ele colocou, antes dessa frase, não foi isso, Freita? Eu estava já comentando isso. Eu afirmo com todo vigor. Repete a frase. Eu afirmo com todo vigor que a religião cósmica
é o móvel mais poderoso e generoso da pesquisa científica. É bom pesquisar sem perder o rumo da grandeza universal. Pode ser. O senhor estava falando, André Luiz, ele falando sobre sexualidade pra gente. Ele diz que começa lá nos minerais, aquela atração. Nesse ponto que o senhor está colocando aí hoje pra gente, ela se enriquece pela troca de cromossomos, que é um passo gigante na natureza. Certo. E é importante a gente lembrar que André Luiz ele vai colocar num outro ponto da sexualidade lá na frente, que aí ainda o ser ele encerra os dois sexos. E lá na frente é que ele vai passar para essa diferenciação dos dois sexos. Então, eu lembro uma vez que há séculos atrás, aqui na reunião, eu perguntei para o senhor se a gente tinha essa dificuldade de entender por que a sexualidade ela é tão pungente na gente, no ser humano, né? Então, é porque o senhor trouxe para a gente que essa evolução vem desde o reino mineral, como aquela pirâmide que André Luiz fala para a gente, hoje a gente está na pontinha da pirâmide, significando uma evolução da lei de amor, onde hoje a gente passa a transformar como humanos, né, o impulso sexual para transformar a sensibilidade no sentimento e a intelectualidade na intelectualidade superior. Tá, certo. Perceberam? Quer dizer, são pontos que nós temos que ir devagar na marcha, porque senão a gente precipita. Quem queria falar? Quem é? Aqui. Diz, Quando o versículo diz macho e fêmea os criou, e você está identificando aí a questão da polaridade, do negativo, você está dizendo que nesse momento da criação são criados pares e depois vão fazer essas conjugações vibratórias e detonar o processo evolutivo a partir dessas cargas negativas ou positivas, ou não é aqui? Já existe, como eu falei aqui atrás, nesse grupo que nós falamos do Leptótri, vamos voltar para a sua pergunta. Já tem uma linha de sexualidade intrínseca nessas unidades psíquicas. Não é na bactéria que é de fora, não. Na unidade que gerencia a bactéria. Então as forças são lançadas e há uma linha como se fosse a ação, vamos dizer, racional em cima da capacidade de captação desses valores aqui. Então o positivo intrínseco, pela ação negativa, deu apresentou uma dinâmica diferente. Aí começaram a surgir e como se fosse um toque para jogar para fora o processo que estava potencializado e não manifesto. Então ele jogou para fora. Aí começa a linha de busca. Os positivos buscando os negativos no plano exterior. Não por uma imposição, vamos dizer, da lei de atração no seu sentido clássico, ainda rudimentar, que vigora na atração química e molecular, ou na atômica e molecular. Lá é clássica, como no mineral, no cristal é clássica. Puxa, com uma questão de forças. Aqui já é uma força se transformando em manifestação do psiquismo. Porque o psiquismo pega uma carona na energia. Vocês estão entendendo? O psiquismo pega uma carona nas águas que estão descendo pela força de gravidade, saindo da montanha e caminhando para o mar. O psiquismo pega uma carona na gotícula que evapora do mar para as nuvens. Perceberam o sentido? O psiquismo pega essa carona nessa nuvem e vai de um país para outro, de um estado para outro. E despenca aquela chuva. E o psiquismo que estava no mar cai num pântano. Ou cai numa floresta. Então as forças que são de natureza acentuadamente peculiar são transformadoras. Por exemplo, no versículo. Obrigado. Então no versículo. Deixa eu ver aqui qual que é.
De vez em quando eu Da lembro chuva. pra você, da chuva, né? 5/2. E toda planta, olha, e essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra. Analisemos. Criação. Toda a planta do campo que ainda não estava na terra. Já tinha plantação? Ou essa Bíblia está errada? A minha está certa. Que ainda não estava sobre a terra. Estava fora da terra. Tá? Então, do campo psíquico, rodando por aí. Agora continua aqui. E toda a erva do campo que ainda não brotava. É possível que estava caindo psiquismos aqui na terra, mas não brotava. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então essa chuva traz psiquismo. E essa chuva fertiliza a terra. Tanto que a ciência, quando pega lá qualquer coisa na observação dos nossos planetas, Marte, por exemplo, tem umidade, então deve ter vida. Se não tem umidade, não tem vida. E estava separado água nos rios, água no mar, água nos lagos e terra dura, fechada, sem água nela. Perfeito? Então o que acontece? A chuva veio não só canalizar, como também irrigar, criando condições para que se pensasse em vida sobre a terra, fora dos oceanos, fora do corpo aquoso. Ok? Será que deu para ter uma ideia? Então, o seu nome. Outro dia até eu adiantei esse capítulo aqui, essa versículo do Senhor. No pedacinho que ele termina aqui, não havia homem para lavrar a terra, é porque nesse movimento todo que o Senhor trouxe aqui agora e mexeu muito com o íntimo de cada um de nós, é porque a gente vai compreendendo, seu Honório, nós ainda não temos a imagem de Deus criada dentro de nós. Porque enquanto estamos presos nesse movimento, a gente está vibrando só na semelhança dele. Certo. E só depois da conquista da imagem dele é que esse homem vai estar pronto para lavrar essa terra. A semelhança está implícita nos co-criadores. Porque nós somos copiadores clássicos. Agora, quando se fala de imagem, nós saímos do concreto, da semelhança, e entramos para o subjetivo. Então, imagem representa reflexo. Reflexo não tem vida, você não palpa aquilo. Então, saímos da parte biológica, estrutural, física, para entrar no plano do psiquismo irradiador. Eu falei coisa que acho que não sei se o povo entendeu isso. Será que entendeu? Deu? Porque inteligência você não pega nela, você pega nos produtos da inteligência. Quer fazer esse aparelho aqui, ó. Isso aqui é reflexo da inteligência, já manifesto, concretizado. Agora a inteligência no campo essencial, ela extrapola o processo do tato. Então o tato está longe do reflexo, do seu sentido de imagem. Porque foi o primeiro sentido que se criou. Então nós tivemos o tato primeiro, pega, não é isso? Pega, que é o plano instaurador dos valores. Então esse desfecho de energias aqui, eu não tenho dúvida que ela não foi feito direto lá no laptop, não. A água foi imantada, que é o canalizador, junto dessa oxidação. Perceberam? Tem que analisar isso. Agora eu não estou entrando muito nisso, não vai atrapalhar a cabeça do ser aqui. Então temos pessoas que chega a dar o passe, ele recebe, não recebe? Por que se sugere a água fluida? Porque o que não recebe no passe, recebe na água fluida. Quem não comeu do pão que Jesus multiplicou no deserto, conseguiu assimilar o peixe. E pegou o pão por umas imantações que o peixe tinha do pão, que é o material de projeção do crescimento consciente, que é o pão. Eu sou o pão da vida. Eu alimento vocês por crescimento para Deus. Para saber o que é amor, o que eu tenho que fazer com fulano, que providência eu vou tomar. Isso é o pão. Mas tem gente que se não faz. Sabe o que é caridade? É pegar a cesta básica. Pega aqui essa cesta básica aqui. Entrega para você. Isso é.
O outro entrega a cesta e olha para o olho do beneficiário. E fala, seja feliz que você peça, tudo isso aqui possa enriquecer seu coração, não seu estômago. Aí já tem algo saindo do tato, dos sentidos químicos, do olfato e do paladar, já saiu dos outros dois sentidos clássicos, da visão e da audição, e já caminhou para o sexto sentido, que o Richer chama de intuição ou de outras expressões. E que nós estamos aqui entendendo que é o que vem sem expressões tangíveis. E só quem está querendo aprender e amar é capaz de pegar. A mãe olha para o filho e a entende e olha assim e fala, tchau mãe, entendeu? Teve que falar, a mãe com outro filho ela fala 10 minutos, o filho está bobado. Esses são níveis. Então nós estamos tentando fazer o seguinte, estamos tentando utilizar nossa capacidade perceptiva para muito além do tato. Porque para entender o que nós estamos fazendo aqui, eu tenho que ir para o quadro, vocês têm que escrever, têm que gravar, nós estamos codificando em termos, vamos dizer, bastante, vamos dizer, favorecedor de nossa percepção. E tem coisa que a gente fala aqui, não tem nem que anotar, não é isso? Não tem nem que anotar, já está aqui dentro. Então vai de ponta a ponta, no que diz respeito ao campo da comunicação intervibração. Então, a criação de Deus em nós, a imagem, ela, na nossa criação, a centelha divina, nós já temos a certeza desse Deus em nós. Mas só que tem que ela foi tamponada. E com o passar do nosso crescimento evolutivo, nós temos a certeza de Deus, né, em nós. Mas essa coisa foi quando nós fomos criados com essa centelha divina? Sem dúvida. Está potencializada em nós que um dia desabrocha e faz... Você pegou. É igualzinho ali o sexo. Seria muito, muito complicado para nós, porque muita gente entende assim ainda. E desfechou energias sexuais. Quer dizer que o sexo, a gente fala para dentro, se ele é inerente ao psiquismo nosso. Sem sexualidade não haveria gravitação. Porque a Terra em volta do Sol é uma expressão sexual. Eu lembro que uma vez o senhor me falou, mais tempo atrás, sobre o sexo, que eu estava falando assim, a gente vai depurando com a idade, né? E vai transformando. Aí eu falei assim, se na outra encarnação a gente já viria com esse estágio sexual jamais evoluído em nós. Eu lembro que o senhor falou assim, que não, que o planeta é imantado pela sexualidade. Não é? Isso depende muito do ambiente em que a gente vive. Isso, sem dúvida. Pesa muito, porque são questões que você não tira de um lance mental. Você tira de um lance mental, se apega ao conteúdo, ao conceito e vai lidando com aquilo. É nesse sentido. Essa chuva que o senhor trouxe, já havia o protoplasma descido sobre o fundo dos mares, né? Já tinha vida, mas também sobre a terra, sem conforme dúvida. Emmanuel coloca. Exatamente. Então, agora e a chuva? Precisou ainda da chuva para... Aí, se você analisar sobre esse aspecto, eu vou ter que mudar um pouquinho o conceito, porque já está falando um passo da manifestação da vida. Então vamos dizer o seguinte, você tem aí a chuva comum, você tem a chuva ácida, tem a chuva saneadora, tem a chuva que refresca, tem a chuva que irriga psiquicamente o ambiente. Então, é um processo automático. É como nós falamos, uma chuva, por exemplo, de trazer valores psíquicos. Algum valor psíquico for para o plano espiritual que tem que estar na Terra, vem pela chuva. Ele vai com o espírito, porque a mente do espírito carrega com ele. Desencarnou o espírito, não saneou o perispírito dele. O perispírito está cheio de cargas psíquicas que são do corpo físico ainda. Não pode acontecer? Então ele chega em nosso lar, toma um banho lá em nosso lar, ou toma uma medicação, tem os seus emunctórios comuns, vai para as águas do Rio Azul, a água do Rio Azul vai para a região das nuvens, que é o oceano das substâncias invisíveis da Terra, e mantam as nuvens. E as nuvens despencam em chuva, e o material volta para a Terra. Isso é lindo, não é isso?
Essa jornada que de vez em quando a gente relembra para vocês. Então é por aí que tem essa chuva. Então, porque muito antes do mundo começar a aparecer, as possibilidades choveu de maneira inestancável. Não é isso? Aqui era coberta. E tem outro ambiente, outro campo que nós vamos analisar. O que nós tínhamos, que não tinha, porque não tinha chovido essa chuva trazendo esses elementos para cá. Ok? Temos mais uns minutinhos ali para acabar. Então entra aqui, macho e fêmea os criou. Então vamos guardar isto para vocês analisarem. Isso é um tema muito complexo. Esse tema, ele diz respeito a N situações no campo das cargas, porque quando se estuda o sexo, entra o instinto sexual, entra a energia sexual, entra erotismo, entra muita coisa atrás de tudo isso. Então o instinto sexual é automático em nós. Ele é automático. Então os instintos são irreverentes, eles são inestancáveis. Não estou ligando instinto sexual com os hormônios do sexo, não. Os hormônios do sexo, eles funcionam em função desse instinto. Mas eu falo de um instinto que funciona 24 horas por dia. Agora, nesse funcionamento do instinto, ele elabora energias no campo automático. E a energia básica que ele elabora é a energia sexual. Então, se o instinto sexual é amor em expansão, a energia sexual é uma energia inerente à vida. Então, se nós aprendemos pela descarga dos técnicos, não foi o que nós falamos? Para precipitar a abertura da questão sexual potencializada nas unidades psíquicas, da mesma forma, quando acumulamos energia sexual, nós temos que dispensá-la, ou esparzi-la, ou desonerarmos dela. E ao desonerar, nós criamos relação com aquele que recebe. Porque o que recebe, ele acolheu, fechou o circuito, do que emitiu, do que acolheu. Aqui nós estamos trabalhando em nível de sexualidade. Eu faço o papel indutor, semeador, positivo, e vocês, na posição de recepção, recolhem. Não é isso? Quando alguém pede a palavra e fala, nós o ouvimos. Ele se transformou de positivo ou de passivo em ativo. Solta. E nós que éramos ativos ou passivos, mudamos. Então, há uma mudança. Os que é macho e fêmea intrinsecamente falando. Ficou claro? Porque senão nós ficamos aqui negócio. Eu estou aqui. Ao tempo em que eu sou ativo na exposição, eu sou passivo e não estou me ajudando aqui. São os amigos espirituais. Eles são os semeadores desses valores. Então eu recebo, depois eu fico. Então, não seja o discípulo mais que o mestre. O discípulo tem que ser humilde. E se ele não pode ser mais do que o mestre, senão que ele tem que dar uma de mestre também. Ficou claro? Isso é que é macho e fêmea. Não é sexo no seu sentido mecânico, não. Tem que saber estudar. Vicente Paulo, na questão 888, ele, no final, ele coloca assim que o amor é a lei maior do universo, mas que todo espírito está sempre entre um maior do que ele e um outro menor, e que nisso aí é que essa dinâmica se expressa. Aí que sublima a dualidade. A trindade sublima a dualidade. Pode falar. Então, a gente começou a reunião falando da caridade, né? E agora a gente está já nos terrenos da energia sexual do sexo. Até na relação do chakra coronário, que é esse que a gente capta de cima, para o genésico, que é o último, né? Eles estão muito relacionados. O senhor podia ajudar a gente a fazer essa, quer dizer, o amor em expansão, mas... Nós podemos dizer, sem criar uma abominação, com o pé no chão, com paciência e equilíbrio, para não banalizar um assunto sério. O sexo, a região genésica, na região do cóccix, ele tem um papel de acentuada expressão concreativa física.
no campo tangível da evolução. As pernas fazem o papel de coletora de magnetismo de baixo para cima na sustentação da forma. Já o coronário faz um papel co-criador de valores psíquicos, de valores, vamos dizer, essenciais da vida, não de manifestação física. Então ele trabalha com o que nós falamos da intuição. Ele não tem ação direta, é como se fosse Deus que não tem ação direta na matéria, porque ele tem um secretário. Sabe quem que é o secretário do centro coronário? Quem que é, gente? Hein? Não, é o centro cerebral. O cerebral é o chefe de gabinete do coronário. Porque eles são tão um vinculado à epífise e outro ligado à pituitária, ou hipófise. Então o cerebral é que põe a empresa para funcionar. Ele que tem relação com o laríngeo, com o cardíaco, com o gástrico, com o esplênico, com o genésico. Ficou claro? Porque o dia que o coronário for atuar, complica tudo. É como se Deus fosse ter que erguer uma casa aqui para ele morar. Aí é barateamento. Então o coronário é a base, como se fosse assim, ele é o supremo aqui dentro e os outros são os valores, vamos dizer, as imagens dele. Então isso é muito interessante. É o sol do nosso corpo. Exatamente. Então, voltando, o cerebral que é o... Tanto é que é igualzinho, às vezes um chefe de gabinete manda mais do que o diretor lá, né? Tudo é com ele. Então nós notamos que o cerebral faz esse papel. Tanto que a evidência no campo mediúnico é gerenciada pelo cerebral, não é pelo coronário. Que a evidência é uma forma bem extensiva de estar enxergando lá. E outros tipos de mediunidade. Embora o coronário seja a válvula básica de todo o processo interativo mediúnico. É com ele. Não tendo coronário, não tem mediunidade. Não tendo a atração mineral, essa sexualidade que eu falei, positiva e ativa, não teria amor hoje. Porque nós lançamos uma faixa mental dotada de vibração que entra em ressonância por alguém que acolheu, que aceitou. De maneira que realmente vale estudar essa expressãozinha final aqui do 27. Macho e fêmea os criou. Quer dizer, para receber e para doar. Para aprender e para servir. Para ser discípulo e para ser mestre. Ficou claro? Isso aí é muita obra, viu? Assim específica eu não te dou, não. Eu posso até depois tentar te passar. Mas deve ter. Tem alguma coisa, tem lá. E não são poucas coisas, não. E você vai encontrar também na última parte, me parece, do Evolução em Dois Mundos. Aqui é a segunda parte. Tá. Pode dizer. Só completando. Essa questão da caridade, então, é muito sentimento. Então a gente pode pensar naquela multiplicação dos pães de Jesus, o mover-se de íntima compaixão. Exatamente. É a descarga ali na hora que multiplica todo o processo. Né? Porque a legítima descarga a legítima descarga que abastece o doador é aquela que ele elabora nesse sentido. Ele vai, dimensiona, carrega, vamos dizer, o que ele tem para oferecer e solta. Aí ele pode escoimá-la como pode dotá-la de valores. É nesse sentido. Agora, temos aquele que vê um quadro, chora, e a pessoa fala, não, eu vi o quadro de uma pessoa chorando. Ele chora também, não, estou chorando de alegria, achei que você tinha perdido alguém aí. Então, quer dizer, esse foi na base do Vapt-Vupt e do impulso. Por isso que ela é íntima compaixão, porque ela é trabalhada ao sentir. E nós não podemos mais sentir o impacto da correnteza, como diz Emmanuel, quando fala dos hábitos, não é isso? Como sendo uma esteira de reflexos mentais acumulados e vendo aquela base automática. Nós temos que dimensionar cada fato, mas com o pé no chão e equilíbrio. E o tempo acompanha. Honório,
próximas reuniões, hein? É mesmo? As próximas reuniões. Acho que vocês vão fazer a reunião em casa, refletindo, a Beth pesquisando lá, o André Luiz e outros, porque nós vamos dar uma paradinha de 2 semanas, né? Porque o dia sábado vai cair no 23, o 24 é domingo, e vai ter gente que vai visitar a mamãe, ou sei o quê, vai fazer assim. Aí vocês ficam desonerados. O que vocês acham? E vocês se encarregam de comunicar os que não estiveram aqui, que normalmente estão conosco para não perder a viagem. Os dois. E temos aqui um encontro marcado, se Deus quiser, no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. Dia de Reis. Dia de Reis. Combinado? Mas as demais reuniões continuam normalmente. Ok? Terça-feira, certo? Marlene, como sempre, está aí pronta, né, Marlene? Nós vamos, no encerramento, contar com a participação da Marlene, com sua sensibilidade, vai nos convocar a algumas reflexões e vamos vibrar com muito carinho também para essa virada de ano e o início de mais uma etapa em 2007. O ano de 2007 traz para nós o Sesc Centenário do Livro dos Espíritos. 150 anos. E o ano que vem traz para nós os 50 anos de fundação desta casa, que foi fundada no centenário do Livro dos Espíritos. Traz também um congresso espírita em Brasília, em abril, como também, no final do ano, o congresso em Cartagena, na Colômbia, natureza, vamos dizer, mundial. Vai ter muita coisa no ano que vem. E vamos ver se nós conseguimos dar os passos que a misericórdia divina espera da gente. Então vamos ouvir o canto que Marlene vai fazer para a nossa reflexão e pedir a Deus forças para o novo ano. Oh, meu irmão, que Deus pôs nos sonhos meus, e nos sonhos meus só amor traduz, ando a te buscar, sempre a te implorar, vem iluminar meu viver sem luz. Pronta de emoção a buscar-te em vão, vou pela amplidão, mundo e mundo além. Diz-me onde estás, que eu serei capaz de alcançar-te enfim, por meu bem. Há uma irmã que Deus pôs nos sonhos meus, e nos sonhos meus só o amor traduz, ando a te buscar, sempre a te implorar, vem iluminar meu viver sem luz. Tonta de emoção a buscar-te em vão, vou pela amplidão, mundo e mundo além. Diz-me onde estás, eu
colocar dentro de nós todo o aprendizado desse ano, essas sementes que foram lançadas no nosso mundo. E que as chuvas das benesses do nosso Pai possa cair no nosso mundo interno e germinar a semente do amor. E que possamos passar para aqueles que estão caminhando junto a nós. Nós, agradecendo a Jesus, o Pai de misericórdia e o carinho dos benfeitores que nos auxiliaram em todo esse período, nós estamos interrompendo a nossa atividade, envolvendo aqueles que aqui não estão conosco neste dia, e nos permitimos lembrar da companheira que nos ajudou aqui na coordenação durante o ano, a nossa querida Lenice, que está em viagem, por isso não pôde estar conosco, a Marlene pelo seu carinho, pela sua sensibilidade, e pedindo a Deus abençoe a todos nós, formulando nesta hora a vocês um Natal muito feliz. Continuemos a valorizar o nosso caminho com a nossa união e a nossa fraternidade. Bom Natal e um ano novo cheio de esperanças concretizáveis em 2007. Paz para todos.